Nós vamos estudar mais uma lição do livro Instruções Psicofônicas, a lição de número 51, que fala sobre o domínio magnético. O domínio que temos das nossas forças magnéticas, né? Para que a gente possa aprender sobre isso que nós temos e muitas vezes não sabemos usar, esse magnetismo. E nos conta que o irmão Dias da Cruz, que em reunião, né, no 3 de março de 1955, todos nesse instante, né, na reunião, receberam a presença desse espírito, e ele falando sobre notáveis estudos acerca da obsessão, transmitindo-nos valiosos comentários em torno da dominação magnética. Então, a gente tem que aprender, né? Temos que lutar para a gente aprender qual é a força magnética que estamos recebendo e qual a força magnética que estamos emitindo aos outros. E ele nos começa dizendo o seguinte: prosseguindo em nosso breve estudo acerca dos fenômenos da obsessão, convém acrescentar algumas notas alusivas à dominação magnética. Esse alusivas é porque muitas vezes a gente ouve orientação sobre o magnetismo, os fenômenos de obsessão, e a gente não entende. Então, ele quer nos dizer que ele está trazendo orientações concretas para nós. Para compreendermos com mais segurança as técnicas de influência e possessão dos desencarnados que ainda padecem o fascínio pela matéria tensa, junto dos companheiros que usufruem o equipamento fisiológico na experiência terrestre. Então, o estudo é sobre o entendimento que temos que ter, a compreensão do magnetismo que recebemos ainda dos irmãos que saíram do corpo e guardam com ele o fascínio de estar no corpo físico, muitas vezes não aceitando, não entendendo, né? Então, eles têm assim, como eles não têm o corpo físico, eles usufruem do equipamento fisiológico nosso. Então, é a hora que a gente tem que aprender, né, sobre esse domínio magnético, porque vamos ajudar, né? Não vamos fugir às tarefas, mas vamos ajudar. E ele nos diz assim: quem assiste os espetáculos de hipnotismo nas exibições vulgares, né, percebe perfeitamente os efeitos dos fluidos magnéticos a derramarem-se do responsável pela hipnose provocada sobre o campo mental do paciente voluntário que lhe obedece ao comando. Então, ele diz que nesse fenômeno, nesse espetáculo de hipnotismo, que todos nós conhecemos sobre isso, né? A gente presencia hoje, eu não pessoalmente, mas por internet, a gente aprende muito sobre isso, né? E ele diz assim que é um fenômeno vulgar, mas acontece conosco, né, também. Então, ele diz assim, que a gente enxerga, percebe que a outra pessoa, ela está ficando influenciada magneticamente, porque ela adormece, né? E vendo de quem sai o magnetismo, que é do condutor, que está provocando a hipnose, quer dizer, provocando aquela momento de dormência, de dormir, do campo mental do paciente, daquela pessoa que se propôs, né, a receber esse hipnotismo voluntário e que obedece ao comando dele, né, da pessoa que dirige esse comando. Aí ele vem nos trazer sobre nós. Ele diz assim: neutralizada a vontade, quer dizer, quando se usa o poder do magnetismo sobre alguém, o que está comandando a hipnose, ele neutraliza a vontade, boa noite, irmã, neutraliza a vontade daquela pessoa, né, que está ali.
assinala na intimidade do cosmo intracraniano. Veja bem, o magnetismo, ele adentra sobre nós através do cosmo intracraniano, na nossa mente, né? No nosso crânio, que vem esse magnetismo e neutraliza a nossa vontade. A invasão da força que lhe subjuga as células nervosas, veja bem, é uma força que neutraliza, subjuga as células nervosas, reproduzindo a condição de escravo. Olha que condição, né? No caso da obsessão, reproduzindo a condição de escravo do outro, do magnetizador. Nós ficamos magnetizados como escravo do magnetizador. Temporário, do hipnotizador, como quem se afina com aquele que a gente se afina. Como nós temos um hipnotizador encarnado, que vai fazer essa hipnose, no outro encarnado, nós temos também, né, e ela é temporária, ele tem que obedecer à ordem da hipnotização, com quem se afina. Porque se eu for pedir um fenômeno desse comigo, é porque eu me afino com o hipnotizador, né? E ele comigo. Então, veja bem, a gente se encontra nessa situação desse magnetismo sem domínio, porque nós não aprendemos a dominar a nossa mente. Aí a gente subjuga, né, ao magnetismo do outro. Então, ele diz assim, com quem se afina a executar-lhe as ordenações, por mais abstrusa e infantis. Veja bem, aqui a gente se subjuga, né? Às vezes há um fenômeno com alguém que faz esse trabalho de hipnotização, às vezes muito infantil, mas a gente se subjuga àquele trabalho dele. Então, vejamos bem isso no campo da nossa obsessão entre encarnados e desencarnados, né? Aí ele diz, aí vemos, em tese, o processo de quem se utilizam os desencarnados, de condição inferior, conscientes ou inconscientemente, na cultura do vampirismo. Veja bem, nós temos assim um trabalho a fazer dentro de nós, na nossa mente, nos nossos corações, né? Porque ele está mostrando para nós um trabalho de hipnotismo, encarnado e encarnado. Mas agora ele diz assim, nós vemos aí, em tese, o processo de que se utilizam os desencarnados, na condição inferior, consciente ou inconsciente, na cultura do vampirismo, que é quando a pessoa já não age, né? Ele é direcionado pelo o vampiro que está ligado a ele, o magnetizador que está ligado a ele. Porque as nossas condições ainda também são inferiores, né? E ele continua dizendo, justapõe-se, olha, como que a gente tem que aprender muitas coisas que a gente estuda e às vezes não sabe ainda, né? Justapõe-se a aura, o magnetizador desencarnado, ele nos usa a nossa aura, aquilo que está em volta de nós. A aura das criaturas, que lhe oferecem passividades e sugando-lhes as energias, senhoreando-lhes as zonas motoras e sensoriais. Aí a gente paralisa, né? Com esse magnetismo que está também nos magnetizando, né? Pela nossa afinidade inferior, nós ficamos, muitas vezes, sem sentir, sem agir, né? Porque somos conduzidos a fazer tudo aquilo que o espírito, o desencarnado ligado a nós, está nos trazendo. Inclusive os centros de linguagem e sensibilidade, memória e percepção. Nem
se damos conta, né, da nossa condição de magnetizado que estamos. Não conseguimos ter a sensibilidade, a percepção, né? E ele diz assim, dominando as maneiras do artista, que controla as teclas de um piano. Ele nos domina como um artista controla as teclas de um piano. Em todos os nossos pensamentos, sentimentos, vai mudando, né? A nossa vida. Criando assim, no instrumento corpóreo dos obsessos, olha só, e criando aí em nosso corpo físico doenças fantasma de todos os tipos, que em se alongando no tempo, com o tempo, a gente ficar sem a busca, né, do tratamento espiritual e médico, ele vai, com o tempo, ele vai nos trazendo a degenerência dos tecidos orgânicos, estabelecendo o império de moléstias reais. E vamos adoecendo o corpo físico, realmente, né? Que persiste até a morte. Veja bem. Como a gente pensa, que sabe, que fala, que age, né? E, de repente, a gente tem que se preocupar, porque nós podemos estar magnetizados com aqueles que se afinam conosco. Então, veja bem, vamos adoecer, doença fantasma, mas, com o tempo, ela vai adoecendo as nossas células orgânicas. Nesse quadro de enfermidade imaginária, com possibilidades virtuais de concretização e manifestação, encontramos todos os sintomas catalogados da patogenia comum, da simples neurastenia, a loucura completa e do distúrbio gástrico habitual, a raríssima afemia, estudada por Broca. Broca, ele diz que é como assim, aquela peça que vai roendo o pé do animal, né? Então, vai corroendo a gente assim, aos poucos, e a gente não se dá conta daquela enfermidade. Veja bem, né? Eis porque, respeitando o concurso médico, através da clínica e da cirurgia, em todas as circunstâncias, é imprescindível nos detenhamos nos valores da prece e da conversação evangélica, como recursos psicoterápicos de primeira ordem no trabalho de desobsessão em nossas atividades espíritas. Veja bem o que é um trabalho como hoje, né? Que todos nós estamos passando por esse trabalho. É um trabalho que vai nos ajudar a nos desobsediar, porque nós vamos mudar o nosso pensamento. Aquele irmão que está conosco nos magnetizando, querendo nos conduzir, ele também vai, com o tempo, ao invés de crescer as nossas enfermidades, ele vai também tomando conta de que ele precisa de uma prece, de um tratamento espiritual. Aí nos libertamos desse magnetismo, né, que ainda nem percebemos. Então, as nossas atividades espíritas nos ajudam, como o remédio nos ajuda, o médico, a cirurgia, mas tenhamos essa conduta, que a nossa fala, a nossa conversa seja evangélica, né? Aquelas palavras do Evangelho, de esperança, de conduzir-nos cada vez melhor. O círculo de oração, olha o que ele fala sobre o círculo de oração. Projeta o impacto de energias balsâmicas. Veja bem, o círculo de oração projeta o impacto de energias balsâmicas para, né, conduzir aquele irmão com consciência da sua tarefa, da sua necessidade também.
e construtiva, balsâmica e construtiva, sobre perseguidores e perseguidos. Porque a gente, encarnado, nos achamos perseguidor de alguém, magnetizado, né, por alguém que está nos influenciando. E aí todos nós recebemos o tratamento necessário que viemos buscar. Perseguidos e perseguidores. Que se conjugam na provação expiatória, que estamos juntos nas nossas provas, nas nossas dores, né, expiatórias. E a incorporação, olha só, o trabalho mediúnico, como ele é assim, um ponto muito importante para todos nós. Devemos valorizar esse trabalho espiritual, porque olha só o que ele diz aqui. A incorporação medianímica, que através do médium, efetua a transferência da entidade depravada ou sofredora, desalojando-a dos ambientes ou do corpo de sua vítima. Olha o que é o trabalho de desobsessão, o trabalho de passividade de um médium é tão valioso que nós não sabemos ainda, né, classificar o valor que tem você adentrar um trabalho espiritual e receber uma comunicação, aquele irmão ser esclarecido através das conversas evangélicas, né? Ele ser esclarecido, ele vai se ligar ao médium, o médium vai passar, ele vai ser orientado, tudo que ele sente, ele vai ser retirado do corpo da vítima, fixando-as a prazo curto. A gente não adoece por trabalhar, porque ele diz a prazo curto na organização fisiopsíquica do médium. Ele vai usar o pensamento do médium para passar a sua enfermidade. Do médium, olha bem, de boa vontade. Para entendimento e acerto de pontos de vista, para a gente acertar as nossas dívidas, né? Em favor da recuperação dos enfermos, com a cessação da discórdia, do desequilíbrio e do sofrimento. Olha que bênção, né? A gente pode estar assim ajudando as pessoas e muitas vezes a gente não continua, né, nessa tarefa. E essa tarefa é uma bênção, é enriquecedora para todos nós, porque ele vai ajudar em favor da recuperação dos enfermos, seja encarnado, seja desencarnado, na cessação da discórdia, que às vezes cria uma discórdia na família, né? Da discórdia, do desequilíbrio e do sofrimento das famílias, das pessoas que se sentem magnetizadas por magnetizadores inconscientes ou não, né? Então, veja bem, assim sendo, enquanto a medicina terrestre aperfeiçoou os seus métodos de assistência à saúde mentopsíquica da humanidade, aprimoremos por nossa vez os elementos socorristas ao nosso alcance, que façamos a nossa tarefa ao nosso alcance, pela oração, pelas palavras esclarecedoras, pela fé, pelo amor, pela educação e pela caridade infadigável. E às vezes a gente, mas a gente já fez tanto, estou cansada, né, de falar, de fazer, estou cansada de trabalhar, mas olha aí, nós temos que trabalhar infadigavelmente para ajudar a amenizar, a cessar o sofrimento, a dor, o desequilíbrio, a discórdia, junto a nós. E o nosso irmão Dias da Cruz continua dizendo: lembremos-nos de que o Evangelho, por intermédio do apóstolo Paulo, no versículo 12 do capítulo 6 de sua carta aos Efésios, nos informa com justeza. Não somos constrangidos a guerrear contra a carne,
ou contra o sangue, mas sim contra os poderes das trevas e contra as hostes espirituais da maldade e da ignorância nas regiões celestiais. Aí a gente fica pensando nas regiões, as hostes espirituais da maldade, da ignorância na região espiritual, celestial, né? Com certeza, usando a nossa mente, é uma criação divina, né? Foi Deus que nos criou. É uma hoste, é uma região celestial, né? Porque a gente pensa, a gente faz, a gente cria, o pensamento é criador. Então, se criarmos o pensamento para aliviar a dor, cessar o sofrimento aqui na Terra, nós podemos sim, né, nos reunirmos para essas bênçãos. E ele termina dizendo, não nos esqueçamos de que a Terra se movimenta em pleno céu. E a gente acha aqui é mundo de prova, expiação, mundo de sofrimento, né? A gente está cansado de tanto sofrer, mas que a gente não se esqueça que o planeta Terra, ele se movimenta em pleno céu, está aí, né? A gente pode, boa noite, a gente pode crescer aqui, ajudando, socorrendo, aprendendo, né? O que o nosso magnetismo possa aliviar a dor de quem conscientemente desencarnado usa os nossos, como diz aqui, os nossos corpos, né? Os instrumentos fisiológicos, para muitas vezes nos conduzir a vícios, às dificuldades, às dores, às enfermidades. E todos nós, em nossa carreira evolutiva, nas esferas que lhes constituem a vida, estamos subordinados a indefectíveis leis morais. Então, todos nós, né, estamos subordinados às leis divinas, de ajudar, de trabalhar, e podemos nos sentir assim também, muitas vezes. Ninguém sabe o que pode acontecer, né? E quem nos trouxe essa lição nesse livro é o Francisco de Menezes Dias da Cruz, em reunião com Chico Xavier, em 1955, bem presente na nossa vida. Nós vamos estudar uma lição do Evangelho que nos ajuda também um entendimento maior para essa lição. E nos diz aqui no Evangelho Caminho, Verdade e Vida, a 91 a lição, Campo de Sangue. Nós vemos lá que nós fomos convidados a ajudar no campo das sombras, da ignorância, porque nos falta conhecimento, mas não lutar no campo do sangue, brigando, né? Tirando a vida dos nossos irmãos, mas é renovando, é compreendendo, é mudando, nós nos mudando, ajudando os outros também a se mudarem. E o texto é o seguinte, de Mateus, capítulo 27, versículo 8, ele diz assim, por isso foi chamados aquele campo, até o dia de hoje, campo de sangue. Então, nós vamos ver aqui que a lição vai nos trazer um campo diferente, campo de sangue, mas o convite daquele nosso irmão espírito no campo das incompreensões espirituais. E ele diz assim, Emmanuel, desorientados em vista das terríveis consequências de sua irreflexão, aí ele fala, Judas procurou o sacerdote e restituiu-lhe as 30 moedas, atirando-as a esmo no recinto do templo. Aí quando Judas, né, viu que ali era um campo diferente de que Jesus tinha ensinado, ele trocou Jesus por 30 moedas, né? E a gente tem que trabalhar nesse campo de reconstrução espiritual de todos nós. Nos diz Emmanuel, os mentores do judaísmo concluíram então que o dinheiro constituía preço de sangue, porque mataram Jesus, né? Ele, naquele momento, entregou Jesus, preço de sangue, e buscando desfazer-se rapidamente de sua posse, adquiriram um campo destinado ao sepulcro dos estrangeiros, denominado, desde então, campo de sangue. Profunda a expressão simbólica desta recordação, e com a sua luz cabe-nos reconhecer que a maioria dos homens
Continua a irrefletida ação de Judas. Ainda estamos trocando, né? Nós muitas vezes trocamos Jesus. Vamos prestar atenção que a gente ainda estamos trocando a nossa oportunidade de ajudar e de ser ajudado por outras coisas, né? Então, nos diz aqui, Emmanuel, permutando o mestre. Olha aí, Judas permutou o mestre, trocou o mestre por 30 moedas. Inconscientemente por esperanças injustas, por vantagens materiais, por privilégios passageiros. Quando podem examinar a extensão dos enganos a que se acolheram, procuram desesperados os comparsas de sua ilusão. Então, nós prejudicamos os nossos irmãos em outras reencarnações e eles estão, os nossos comparsas, né? Estão aqui agora, vendo em nós se a gente vai seguir Jesus agora ou se a gente vai trocar Jesus também, tentando enganar, né? Nessa encarnação. Quantos podem examinar a extensão dos enganos em que se acolhe? Procuram desesperados os comparsas de sua ilusão, tentando desenvolver, quando lhe coube, os criminosos movimentos em que se cometeram na luta humana. E a gente, né, com certeza, cometeu muitos crimes em outras encarnações. Aí os nossos comparsas vêm nos magnetizar nessa encarnação. Aí, se nós estudarmos, aprendermos, né, como Jesus nos ensinou, nós não vamos mais guerrear, nós vamos ajudar, vamos cessar a aflição, a dor, a perturbação aqui na Terra. Nós vamos ajudar diferente, né? Então, todavia, com esse fruto amargo, apenas conseguem adquirir o campo de sangue das expiações dolorosas e ásperas, para sepulcro dos cadáveres, de seus pesadelos delituosos, estranhos ao ideal divino da perfeição em Jesus Cristo. Aí a gente não está trabalhando com Jesus. O trabalho do Cristo nos é passado, nos é trazido para a gente socorrer, né? Boa noite, irmão. Não para a gente guerrear com ninguém, brigar como Judas, né? Vendeu Jesus por 30 moedas. E a gente, às vezes, tem momentos, né, que devemos verificar os nossos compromissos espirituais aqui na Terra. Irmãos em humanidade, que ainda não pudeste sair do campo milenário das reencarnações, em luta por enterrar os pretéritos crimes que não se coagunam com a lei eterna, não troque o Cristo por nada, né? Não troque o Cristo imperecível por um punhado de cinzas miseríssimas, porque, do contrário, continuarás circunscritos à região escura da carne sangrenta. Quantas vezes vamos ter que voltar para dominar em nós, né, o magnetismo que trazemos, como nos diz a lição. Ainda sem o nosso controle, nós temos aqui o domínio do magnetismo nosso. Qual é o nosso magnetismo? Senão a gente vai ficar nessas reencarnações para que a gente possa dominar a gente mesmo. Que Jesus nos abençoe, nos dê força e coragem para vencer tudo que pudermos vencer, das sombras que há em nós, hoje e sempre, que assim seja.